Capítulo 10. Gotas de chuva grandes e pesadas caíram no chão, batendo no telhado da casa de bambu verdejante, fazendo sons quebradiços. A superfície do lago em frente à casa estava cheia de ondulações, enquanto a chuva caía. Os peixes na água nadando animadamente ao redor, as plantas aquáticas balançando no fundo do lago. O céu estava nublado. Uma espessa cortina de chuva obscurecia o campo de visão, até onde a vista alcançava. No quarto um tanto escuro, a janela estava aberta e Fang Yuan observava em silêncio a forte chuva, suspirando. Já se passaram 3 dias e 3 noites. Na noite de 3 dias atrás, ele saiu da aldeia com 2 jarras de vinho, procurando nos arredores. Mas quando já era tarde da noite, começou a chover torrencialmente. Pondo de lado o fato de ele estar ensopado até os ossos, o ponto principal era que naquela situação ele não podia mais procurar. A água da chuva lavaria rapidamente a fragrância do vinho. Ao mesmo tempo, se ele se obrigasse a fazer buscas nessas condições, isso poderia levantar suspeitas. Embora antes ele fingisse se tornar um bêbado deprimido para encobrir seus verdadeiros motivos, ele sabia que nunca deveria subestimar a inteligência dos outros ao seu redor. Só um tolo pensaria que os outros também são. Assim, sob esse desamparo, Fang Yuan só pôde interromper sua busca. Sem falar que no momento em que começou a chover, a chuva continuou continuamente. Às vezes ficava mais pesada e às vezes mais leve, mas nunca parava. Acho que, dessa forma, não vou conseguir encontrar o verme de licor por um curto período de tempo. Para ficar seguro, só posso escolher começar a refinar o guluar. Enquanto eu o refino, se eu conseguir encontrar o verme de licor durante o processo, isso seria o melhor, mas se eu não conseguir, isso teria que servir. Mas esse assunto é muito comum. Uma tempestade pode surgir de um céu claro. Algo inesperado pode acontecer a qualquer momento. Nesse mundo, quem pode fazer tudo sem obstáculos em seu caminho, tendo uma jornada perfeita? Os pensamentos de Fang Yuan estavam muito calmos. Seus 500 anos de experiência há muito lavaram a impulsividade que ele raramente tinha. Ele fechou a porta e a janela e sentou-se de pernas cruzadas na cama. Ele fechou os olhos lentamente e, após respirar algumas vezes, acalmou seu estado de espírito. No momento seguinte, a visão de sua abertura apareceu em sua mente. A abertura pode estar posicionada dentro de seu corpo, mas era misteriosamente incomum, infinitamente grande e, ainda assim, infinitamente pequena. A camada externa da abertura era uma camada de luz. A luz branca deu uma impressão tênue, mas ainda suportou bem a abertura. Na abertura havia um mar de essência primordial. A água do mar era de uma cor de cobre verde, a superfície do mar límpida e calma como um espelho. O nível da água era cerca de metade da altura da abertura. Todo o volume do mar ocupava 44% da abertura. Este era o mar primordial de cobre verde de um mestre Gu de nível 1, e cada gota de água do mar era a essência primordial. Era a força elementar da vida de Fang Yuan e a condensação de sua essência, vitalidade e alma. Cada gota da essência primordial era preciosa, porque era a raiz de um mestre Gu e era a fonte de poder. Os mestres Gu precisam confiar na essência primordial para refinar e usar o Gu. Enquanto ele retirava sua mente do mar primordial, Fang Yuan abriu os olhos e pegou o Gu Luar.
O Gu Luar repousava calmamente no meio da palma da mão, parecendo uma lua azul curva, pequena e cristalina. Com um pensamento simples, o mar primordial em sua abertura tombou, e um jato de essência primordial rompeu da superfície do mar e foi transferido para fora do corpo, finalmente avançando para o Gu Luar. O Gu, de repente, irradiou ferozmente em luz azul, ligeiramente tremendo na palma da mão de Fang Yuan, resistindo ao influxo da essência primordial. Gu são a essência do céu e da terra, carregando os segredos do mundo, os portadores da lei da natureza. Eles são criaturas vivas que vivem livremente sob o céu, cada uma nascendo com uma vontade própria. Agora, com Fang Yuan tentando refiná-lo, isso significaria aniquilar sua vontade. Sentindo o perigo iminente, o Gu Luar naturalmente resistiu. O processo de refino é muito difícil. O Gu era como uma lua crescente curva. À medida que a essência primordial de cobre verde se derramava no Gu Luar, as duas extremidades pontiagudas tornaram-se verdes. Lentamente, essa essência de cobre verde começou a se espalhar até o meio da lua crescente. Em menos de 3 minutos, o rosto de Fang Yuan ficou pálido. Um enorme volume de essência primordial, continuamente derramado no Gu Luar, fazendo-o sentir uma fraqueza que rapidamente atacou seu coração. 1%, 2%, 3%, 8%, 9%, 10%. 10 minutos depois, o mar primordial de Fang Yuan havia consumido 10% da essência primordial. Ainda assim, na superfície cristalina do Gu Luar, os pontos de essência de cobre verde nas duas pontas se expandiram apenas uma pequena área em direção ao centro. A resistência do Gu era imensamente forte. Felizmente, Fang Yuan havia previsto isso antes e não se sentiu surpreso. Ele persistiu e derramou mais essência no Gu Luar. 1%, 2%, 3%. Depois de mais 20 minutos, o mar primordial no corpo de Fang Yuan ficou com apenas 14%. A essência de cobre verde no Gu Luar havia se expandido ligeiramente, as duas pontas da essência verde se juntando, cobrindo a superfície do Gu em cerca de 8%. O resto da superfície do Gu Luar ainda era da cor original de azul claro. Refinar um Gu é tão difícil, Fang Yuan suspirou enquanto olhava para ele. Ele quebrou o influxo da essência primordial, interrompendo o processo de refino. Até agora, ele vinha refinando por meia hora, o mar primordial em sua abertura consumido mais da metade, restando apenas 14% da essência primordial. E o Gu Luar só foi refinado em 8%. Para piorar as coisas, o Gu ainda estava emitindo seu leve halo azul. Mesmo que Fang Yuan tenha parado de refinar, o Gu não parou de resistir. Ainda estava expulsando a essência de cobre verde de Fang Yuan. Fang Yuan podia sentir claramente que a essência primordial que ele derramou no Gu Luar estava sendo empurrada para fora, pouco a pouco pelo Gu Luar para fora de seu corpo. Em sua superfície, a essência de cobre verde nas duas pontas estava encolhendo lentamente. Com base nessa velocidade de redução, em cerca de 6 horas depois, o Gu seria capaz de expulsar completamente toda a essência de Fang Yuan. Nesse momento, quando ele precisar refinar este Gu, não faria diferença começar de novo. Cada vez que refinar Gu, é como uma luta entre dois exércitos, uma batalha de guerra posicional ou guerra de desgaste. Mesmo tendo refinado 8% do Gu, desperdicei 30% da minha essência primordial. Ao refinar Gu,
Um mestre Gu tem que reabastecer seu mar primordial, enquanto continuamente se engaja no processo de refinamento, consolidando sua vitória. O refinamento de um Gu é um teste à habilidade de alguém em controlar sua essência e a paciência de uma batalha duradoura. Fang Yuan tirou um pedaço de pedra primordial de sua bolsa de dinheiro enquanto pensava. Um mestre Gu tem duas maneiras de repor a essência primordial consumida. A primeira forma é a recuperação natural. Depois de um período de tempo, o mar primordial naturalmente reabasteceria a essência primordial. No caso de um talento de grau C, como Fang Yuan, demoraria cerca de 1 hora para repor 4% da essência primordial. Em 6 horas, ele poderia recuperar 24% da quantidade total da essência primordial. A segunda maneira era absorver a essência natural diretamente de uma pedra primordial. A pedra primordial é um tesouro da própria natureza. Como essência natural condensada, ao absorvê-la, o nível da essência do mar primordial subia com uma velocidade contínua que podia ser vista a olho nu. Depois de cerca de meia hora, o mar primordial foi restaurado de volta ao seu volume original de 44%. Nesse nível, o aumento do nível da essência do mar parou abruptamente. Mesmo que ainda houvesse espaço dentro da abertura, Fang Yuan não poderia armazenar mais nenhuma essência primordial. Esse era o limite de seu talento de grau C. Portanto, daqui pode-se ver o significado do grau de seu talento de cultivo. Quanto maior o talento, mais essência primordial a abertura pode conter, e mais rápida será a recuperação natural da essência primordial. No caso de Fang Yuan, para refinar um Gu e solidificar seus resultados, ele teria que absorver pedras primordiais, porque a taxa de recuperação natural de sua essência não pode derrotar a taxa de expulsão do Gu Luar. No entanto, no caso do talento de grau A, Fang Zheng, ele poderia reabastecer 8% da essência primordial a cada hora. Em 6 horas, ele recuperaria 48% da essência primordial. E no mesmo período, o Gu Luar só poderia expulsar 3% dos da essência. Fang Zheng não exigia a ajuda externa de uma pedra primordial. Ele poderia continuar a refinar com algumas pausas no processo e refinar com sucesso o Gu Luar em alguns dias. É por isso que Fang Yuan sabia desde o início que neste teste, para refinar o Gu, ele nunca teve a chance de obter a primeira posição. Não tinha nada a ver com a força real de uma pessoa, já que o primeiro fator era o grau de talento. O segundo fator seriam as pedras primordiais. Se houvesse abundância de pedras primordiais, sem hesitar em consumir, um talento de grau B também poderia superar um talento de grau A e obter a primeira posição. Em minhas mãos estão 6 pedaços de pedras primordiais. Não posso me comparar a Gu Yue Mobei ou Gu Yue Shishen, esse tipo de pessoa que tem seus familiares anciões apoiando-os por trás. Meu talento está no grau C e não pode ser comparado a Fang Zheng, que tem um talento grau A. Nunca tive chance de vencer neste teste. Por que não desviar minha energia e procurar o verme de licor? Se eu pudesse transformar o verme do licor em meu Gu vital, seria muito melhor do que o Gu Luar. O som da chuva do lado de fora da janela ficou mais leve. Parece haver um sinal de que vai parar. A chuva já dura 3 dias e 3 noites. Deve ser hora de parar. Fang Yuan ficou com o Gu Luar e desceu de sua cama. Quando ele estava prestes a abrir a janela, houve uma batida na porta. Do lado de fora da porta, veio a voz de sua serva Shen Kui. Jovem mestre Fang Yuan,
Sou eu. Faz 3 dias que está chovendo direto. Então trouxe um pouco de comida e vinho para você. O jovem mestre pode comer e beber e acalmar alguns sentimentos de depressão.